Chevrolet Prisma LTZ, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Chevrolet Prisma aqui em análise, como eu disse, na versão LTZ, top de linha, com motor 1.4, 8 válvulas, flex manual, ano 2018, já na sua versão pós-facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2024, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 59.626. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 61.436. E uma vez comprando um carro desse, você vai precisar pagar a taxa de transferência, que esse ano está em R$ 246,81, assim como as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de outro município e ele não vier com as placas Mercosul instaladas. E em média aqui na região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, né, o maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 61.982,81 para ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Para um carro desse vai ficar em R$ 2.457,44. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano é de R$ 39,36 também aqui em Minas Gerais. Já o seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, em média eu costumo fazer uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP para veículos com até 10 anos de fabricação. Então nesse caso vai ficar em R$ 3.071,80, mas esse é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em janeiro de 2021, ele estava avaliado em R$ 51.344. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.364, ou 6,55%. Isso dá mais de 19% de inflação acumulada no preço desse veículo nos últimos 3 anos. Então é um carro que sim, está mais caro e sofreu uma movimentação atípica aí no seu preço, como praticamente todos aí do nosso mercado, né? Então não dá para estimarmos como vai ser o preço dele daqui a 3 anos com base nesse histórico mais recente. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 5.568,60, o que dá por mês R$ 464,05 que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte de documentação em ordem, um seguro aí em dia para ele, sem maiores problemas, sem dar sustos no seu orçamento mensal. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Prisma 1.4 manual 2018. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 122,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 217,00. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 por R$ 75,00. Preço bem acessível. Pneus medidas 185/6515, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.716. Já o óleo de motor, a especificação aqui da Chevrolet é o 5W30, que atende à norma Dexos 2.
E é um motor que pega 3,5 litros considerando uma troca com o filtro. Então, contei 4 litros de um Acedelco 100% sintético API SN Dexus 2, viscosidade SAI 5W30, ficaram em R$ 228. Já a correia de acessórios encontrei da Gates por R$ 94, preço aqui só da correia sem tensor incluso. Já o kit de correia dentada encontrei também da Gates e esse kit sim vem com tensor incluso por R$ 195, preço também bem acessível, assim como os filtros, todos aqui cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 42, filtro de óleo R$ 24, filtro de combustível R$ 22 e o filtro do ar-condicionado R$ 28. Amortecedores da mesma forma, encontrei os 4 Nakata pressurizados a gás por R$ 1.190 para um sedã compacto de época. O preço está bem interessante, bem na média, nada de exagerado para você manter um carro desse. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Prisma, ficou em R$ 3.953, um preço bem interessante, um total bem acessível para você manter um carro desse, mas esse total não quer dizer que você vai gastar tudo isso de uma vez nesse carro quando você comprar. Se você pegar um veículo desse bem cuidado, com as manutenções em dia, talvez ali no primeiro momento venha uma troca de óleo com filtro, mais para frente uns 2 pneus, depois um kit de velas, são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato de outros veículos concorrentes ou não, e saber qual tem a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar a playlist ao final desse vídeo, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Prisma. Agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que está numa média de R$ 5,29 o litro, pelo menos aqui na minha região. E esse carro tem um tanque de 54 litros de capacidade, então vai gastar R$ 285,66 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade, com etanol é um carro que faz 8,8 km por litro, já com gasolina sobe para 12,9. Na estrada com etanol, 10,7 km por litro, com gasolina 15,4, sendo aí um carro bem econômico que na prática, se você andar de forma tranquila, visando antecipar o tráfego à frente e não pegando muito trânsito, você consegue médias até acima dessas oficiais aí, com certeza. Mas ainda falando de dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 475 km, com gasolina 679. Na estrada com etanol, 578 km, com gasolina 832. Aqui, um tanque de porte médio com um motor bem econômico, a autonomia vai ser excelente, você vai fazer uma longa viagem sem precisar parar muito para abastecer, o que é ótimo. Mas vamos falar agora aqui de equipamentos, o que vem de série nessa versão LTZ, que é a top de linha. Conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal mais freios ABS, faróis dianteiros de neblina, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS ali pelo retrovisor, né, que também tem o sistema OneStar da Chevrolet. E na parte de som, vem de série já com a central multimídia MyLink de segunda geração, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular via cabo e informações de trânsito em tempo real. Então, para um sedã compacto ano 2018, eu diria que ele tem uma lista de equipamentos até ok. Tá longe de ser o mais completo da categoria, mas ele tem ali o necessário em conectividade, principalmente para quem busca isso hoje em dia no carro, e também equipamentos de conforto, comodidade e conveniência a bordo para você utilizar um carro desse no dia a dia e até fazer viagens. Mas falando agora aqui de conjunto mecânico, que é um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele é equipado com motor GM Família 1, já na sua evolução SPE4. Conta com comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada e bobinas de ignição individuais, entregando uma potência de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol a 6.000 RPM. E um torque de 12,9 kgfm na gasolina, 13,9 no etanol a altos 4.800 RPM. Então, mesmo sendo um motor de 2 válvulas por cilindro, ele ainda entrega esse torque máximo num giro bem elevado, ou seja, para ver todo esse desempenho, você acaba tendo que esticar mais um pouco as marchas. Mas para um carro leve de 1.054 kg, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,9 kg por cavalo, e o 0 a 100 é feito em 10,5 segundos. Então, para a categoria, comparado com os concorrentes, ele tem um desempenho ainda bom.
O câmbio aqui é um manual já de 6 marchas nesse 2018, é o F15 6WR. As relações são um pouco mais alongadas, principalmente a sexta marcha, para buscar uma maior economia de combustível, principalmente na estrada. E ele consegue isso muito bem, como vimos lá nos números de consumo, né? É um câmbio de engates até bem precisos aí para o uso diário, bem confortável. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, custos de manutenção de peças de trocas preventivas ou corretivas bem acessível, como vimos principalmente lá em amortecedores, mas aqui, de uma forma geral, kits de coxins, batentes, coifas, buchas de bandeja, tudo com preços bem acessíveis. Assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, freios até bem dimensionados para o peso desse veículo. E a direção aqui é de assistência elétrica, bem leve, em baixas velocidades para você fazer manobras, e quando você pega a estrada ela vai aumentando o peso, vai diminuindo a assistência, ficando mais rígida um pouco para te dar mais segurança. Porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade, maior que muito sedã médio de época, e ainda conta com o banco traseiro rebatível. Caso você precise aumentar ainda mais essa capacidade de carga, você consegue sem maiores problemas aí com esse carro. Mas falando aqui dos principais pontos positivos de você adquirir um Prisma desse, é a sua robustez mecânica, motor aí GM Família 1, sem relatos de problemas crônicos, de quebras, nada disso, é um motor bem confiável, de peças baratas, como vimos aqui em vários exemplos, tudo muito fácil de você encontrar aí em lojas de peça de reposição, na internet também, tudo muito simples. Motor de desempenho ok para a categoria, com excelente consumo de combustível, um carro bem econômico, boa lista de equipamentos, principalmente focada em conectividade da central multimídia para quem busca isso num carro, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, é ok para a categoria, não é o mais espaçoso, mas também não é aquele carro muito apertado de você viajar no banco de trás, porta-malas de excelente capacidade, é um veículo hoje que é bem valorizado, bem procurado no mercado de usados, talvez não seja tão procurado quanto a sua versão com câmbio automático, mas ainda assim para quem busca um sedã compacto de ótima revenda, que não desvaloriza tanto frente aos concorrentes, é uma das melhores opções aí, com certeza. Ainda mais nesse ano de 2018, né, que ele resolveu um dos principais problemas que ele tinha, tanto o Prisma quanto o Onix, né, a sua versão hatch, que era a sua segurança a bordo em caso de colisão. Nos 2017 anteriores, ele teve uma nota muito ruim no teste do Latch Handicap. Os 2018 passaram por reforços estruturais, principalmente ali no monobloco, né, na célula de sobrevivência, e esse carro melhorou consideravelmente a sua nota ali no Latch Handicap. Se não me engano, ele foi para 3 estrelas ali, conforme o protocolo da época. É claro que isso ainda não é referência, não é um carro muito seguro em caso de colisão, mas ele ficou mais seguro do que os 2017 e anteriores. Então, vale você pensar com um pouco mais de atenção nesses 2018 aí. Mas também como pontos de atenção principais desse Prisma, né, tem o step de uso temporário, que para muita gente que não gosta dessa solução, vale ser mencionado aqui que esse veículo vem equipado. Além disso, o banco do motorista ele é alto, mesmo no ajuste mais baixo ali, né? É um banco que para pessoas mais altas, acima de 1,85, pode se incomodar um pouco com aquela linha ali do para-brisa com o teto, dependendo da situação, você tem que abaixar um pouco a cabeça para visualizar um semáforo ali que abrir ou algo do tipo. O acabamento também ele é apenas ok, usa plástico duro para todo lado, apesar de não ser um acabamento muito ruidoso, mas é um acabamento fraco em questão de textura ali dos materiais, para quem gosta de um pouco mais de qualidade também pode se incomodar com esse detalhe. Visibilidade traseira também não é das melhores, tampa de porta-malas é mais alta, o que prejudica um pouco nas manobras ali em marcha ré. É um carro também com uma frente mais baixa, pode raspar ali, principalmente em rampas mais altas. Falta ponteira de temperatura no quadro de instrumentos, né? Temperatura do líquido de arrefecimento, que eu considero como negativo, vale ser mencionado aqui. E é um carro também considerado caro pelo que ele entrega. Sedã compacto, ano 2018, aí na faixa dos R$61 mil. Tem outras opções que custam mais barato e até entregam um pouco mais em conectividade, em equipamentos e em vários outros aspectos. Só que a principal vantagem do Prisma aqui é a sua liquidez, a sua facilidade de revenda e confiabilidade mecânica, que com certeza nesses quesitos ele é um dos melhores da categoria. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist com vários outros vídeos de vários outros carros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.